Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Êxodo, dando continuidade às pregações neste livro. Êxodo, capítulo de número 18. A exposição nesta manhã será do verso de número 13 até o verso de número 27. Êxodo capítulo 18, versos 13 a 27, e assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus, a Tua palavra está aberta nesta manhã, agora com o propósito de ser exposta. Ó Senhor, peço a Ti que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use na exposição da Tua palavra como instrumento Teu. Fala ao Teu povo de modo claro, dá-me graça, capacidade de expor de modo claro a Tua palavra. Ó Deus, que Teu povo seja instruído, edificado, exortado pelo Senhor. Dá-me vigor físico, ó Deus, e vigor espiritual para proclamar, ó Senhor, a Tua palavra. É o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Trabalhar, irmãos, ou se envolver com algo nesta vida, sobretudo quando trata-se de algo em que nós somos colocados para ser liderança, é algo que a sabedoria bíblica requer de nós, algo que a sabedoria bíblica vai requerer de nós numa condição ou contexto como este, é a sabedoria de não assumirmos o papel de fazermos sozinhos aquilo que somos chamados a fazer com um grupo maior de pessoas, de homens, para conduzirmos de modo sábio, ordeiro, de modo bom, adequado, justo a alguma coisa. Ninguém pode
governar sozinho. E, em geral, aqueles que governam sozinho, independentemente da área com a qual se envolvam, seja no ambiente civil, privado ou religioso, geralmente acaba culminando em problemas reais, problemas tanto para aquele que governa, como problema para aqueles que são governados, para aqueles que estão sob os cuidados dessas pessoas. Então, o lidar sozinho, ele vai implicar em problemas reais. Não há como alguém tratar com as coisas no ambiente civil, ou no ambiente religioso, ou até mesmo privado, tentando ser alguém que vive como um lobo solitário, alguém que lida com tudo e faz absolutamente tudo sem depender ou sem contar com absolutamente ninguém além dele. Quando nós pensamos acerca disto, irmãos, não podemos pensar que é diferente no que diz respeito ao governo da Igreja de Cristo. Quando nós pensamos na Igreja de Cristo e pensamos no governo da Igreja de Cristo, nós devemos entender que a palavra do nosso Senhor nos chama a governarmos o povo do Senhor, mas ainda que sejamos chamados pelo Senhor para governar, não somos chamados a governar a igreja de qualquer jeito, mas do modo prescrito pelo próprio Senhor. E nós veremos que o nosso Deus nos chama a governar a sua igreja, irmãos, não um homem sozinho, mas todos aqueles que são chamados para a liderança da igreja devem conjuntamente servir o povo de Deus para a glória do Senhor, para o bem de cada um deles em particular e para o bem da Igreja de Cristo em geral. E aqui nós estamos diante de um texto que vai nos ensinar essa realidade. Nós veremos aqui o conselho de Jetro. Jetro, sogro de Moisés, que foi ao encontro de Moisés quando ele estava ali no deserto, foi à sua tenda, foi recebido por Moisés na sua própria tenda, na sua própria casa. Ali tiveram uma boa conversa e nós vimos como Moisés, ele se utilizou daquela ocasião como uma ocasião oportuna, aproveitando as perguntas e o interesse do seu sogro para falar acerca do Evangelho. E ele proclama o Evangelho para seu sogro. O seu sogro, ele testemunha do Evangelho de Cristo, ele se admira com a obra da redenção feita em favor do povo do Senhor, ele tem o seu coração alegrado, ele bendiz a Deus, ele reconhece Deus como o único Deus vivo e verdadeiro e adora ao Senhor junto a outros servos do Senhor. Mas então, agora, algum tempo se passou e, na verdade, o texto nos diz que depois desse encontro com Moisés, ali, depois desse encontro redentor, porque Jetro conheceu o Senhor, fora salvo por Cristo, nós falamos sobre isso na última exposição, e no dia então seguinte, após esse encontro com Moisés no deserto, na sua tenda, o texto nos diz, verso 13, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Então, depois disso, depois desse encontro, no dia seguinte, Moisés ele vai se envolver com o seu trabalho. Ele vai fazer o seu dever. Ele vai assumir as suas responsabilidades. Então o texto nos diz que ele se assentou. E era assim que naqueles dias, alguém que ia julgar o povo fazia. Aquele que ia julgar estava assentado e aqueles que estavam para ser julgados ou tratados, orientados, ficavam em pé. Então, assentou-se Moisés para julgar o povo. E a ideia aqui é que ele se assentou para resolver disputas legais. Ele se assentou para resolver e tratar sobre problemas reais que poderiam estar acontecendo entre o povo de Deus, irmão com irmão. Problemas que surgiam no lar, na família, no casamento, no trabalho, na lida, na amizade, nas coisas que o povo se envolvia. Moisés então tinha de julgar cada uma dessas questões, resolver essas disputas entre o próprio povo de Deus, a Igreja de Cristo
no Antigo Testamento. Então, enquanto Moisés estava sentado, o povo estava em pé. Como? Em pé diante do próprio Moisés. Então, estava Moisés assentado, o povo estava ali em frente a ele. E lembrem-se, irmãos, milhares de pessoas. Mais de 1 milhão entre homens, mulheres e crianças, diante de um só homem. Imagine aí, há um número de pessoas. Nunca jamais estive diante de um número tão grande de pessoas. Mas era exatamente isso que estava ali diante de Moisés. Milhares de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E esse povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao final da tarde. Desde a manhã até ao pôr do sol. Então veja, o dia inteiro Moisés assentado e o dia inteiro o povo em pé. Que situação então era esta? A situação em que Moisés se encontrava. E o povo também. Mas veja, Moisés, ele faz tudo isto, e o texto deixa muito claro, irmãos, ele faz tudo isso sozinho. Ele não está contando com a ajuda de ninguém. Imagina você como conseguir julgar, tratar, conversar, examinar, caso por caso, de milhares de pessoas, você estando sozinho. A gente, com as coisas da nossa própria casa, com os filhos que nós temos, ou, no caso de um pastor, com a congregação, com 50, 60 ou até 100 pessoas, trata-se de uma atividade pesada, difícil. Quanto mais, então, o homem assumir o papel de trabalhar sozinho com milhares de pessoas diante dos seus olhos. Mas veja, irmãos, ele entendia que ele deveria fazer isso. E ele tem uma boa intenção. Ele quer fazer aquilo que o próprio Deus o incumbiu de fazer. Ele quer fazer aquilo que o próprio Senhor o chamou para fazer. Ele deveria julgar, ele deveria orientar, ele deveria aconselhar. Contudo, o problema, como nós veremos, não é o que ele necessariamente estava fazendo, mas a forma que ele estava fazendo, ou o fato de ele estar sozinho para lidar com todas essas questões. Mas um ponto é louvável. Moisés, ele trabalha. E veja, um homem com mais de 80 anos. Ele já era um velho. Mas ainda assim, ele não deixa o seu papel. Ele assume a sua responsabilidade com coragem, apesar de estar agindo sem sabedoria para lidar com essa questão diante de muitas pessoas. Isso, então, nos chama a atenção porque é o que é, de fato, requerido de nós, irmãos. Nós somos chamados por Deus a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Na nossa vocação, no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, nas nossas atribuições. E devemos fazer isso com coragem, independentemente da demanda ou do tamanho daquilo que tem diante de nós para fazermos, assumirmos. Isso nos nossos trabalhos comuns, e não é diferente, irmãos, no que diz respeito àquilo que é local, numa igreja. O pastor é chamado, junto aos outros, como veremos, a trabalhar e a trabalhar diligentemente, a se colocar à disposição, sinceramente, para tratar e ouvir com condescendência, com caridade, a demanda do povo. Então, é isto que ele estava fazendo. Ele estava ali pronto para atender às necessidades da igreja. Mas nós veremos como há um problema real aqui. Mas somos chamados a trabalhar, esse é um ponto. Os pastores são chamados a trabalhar duro e com graça, estarem dispostos sempre para ouvir, tratar, julgar, orientar, aconselhar e exortar aqueles que estão sob os seus cuidados. Contudo, o texto nos diz no verso 14, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo, porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. Então, Jétro, ele estava observando o trabalho
de Moisés. Jetro, sogro de Moisés, então, faz uma pergunta que é fundamental. Ele faz as perguntas certas. Diante de uma observação criteriosa, diante de uma observação atenciosa, ele percebe que há algum tipo de problema. Mas, inicialmente, ele vai começar apresentando a Moisés algumas perguntas que são realmente fundamentais. Ele vai perguntar: que é isto que faz ao povo? Aqui ele está levando Moisés a refletir sobre o seu trabalho, para refletir sobre aquilo que ele está fazendo naquele momento. E então ele diz: por que te assentas só e o povo está em pé diante de ti durante o dia inteiro? Então, ele faz com que ele perceba então o seu problema. Ele faz com que Moisés ele possa atentar para a realidade de que há um problema naquele modo que ele está tratando as pessoas. Não é que ele estava tratando mal, mas como veremos, a demanda era muito grande. E a pergunta, ela de fato quer levar ele a refletir e a corrigir. É como o Senhor, quando pergunta, por exemplo, em Gênesis, a Adão e Eva após queda, onde eles estavam. O Senhor queria que eles reconhecessem a sua culpa, o seu erro, e se voltassem para o Senhor, conscientes daquilo que eles fizeram, que não era nada certo. Jetro, em sua sabedoria, certamente dada por Deus, lembrem-se, Jetro, ainda que seja um novo convertido, ele é alguém que da parte de Deus recebeu graça e sabedoria ali para orientar Moisés neste caso. E então, Moisés ele deveria então ser chamado a atenção. É um momento para que ele possa então avaliar aquilo que ele estava fazendo, avaliar aquilo que o povo estava procurando naquele momento para fazer. E então o texto nos diz que Moisés, ele escuta aquilo e ele vai responder a pergunta de Jetro. O texto nos diz, no verso de número 15, respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Alguns vão dizer que Moisés estaria se justificando. Eu faço tudo isso porque o povo vem a mim. Mas, irmãos, parece-nos simplesmente que Moisés ele está sendo sincero aqui. O povo vinha até ele e ele estava apenas constatando um fato do que acontecia. A minha responsabilidade, o povo vem até mim com algum propósito. E qual era então o propósito do povo? Diz Moisés em sua resposta ao seu sogro Jetro. Ele diz: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Então veja, Moisés estava consciente do seu trabalho e o seu trabalho era um trabalho necessário. Era um trabalho fundamental. Não era algo que ele estava fazendo que era desprezível ou que não era importante para a comunidade do povo de Deus. Era fundamental. Ele tinha de necessariamente assumir esse trabalho. Mas nós percebemos aqui que o povo ele buscava ele, e é interessante essa busca, porque é uma boa busca. O povo queria, ao encontrar Moisés, saber o seguinte: o povo vem a mim para consultar a Deus. É como se Moisés ele servisse como um mediador, alguém que vai consultar o Senhor a fim de apresentar ao povo a vontade do Senhor. Ele diz: o povo vem a mim para consultar a Deus e, quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, eles querem consultar o Senhor por meio de Moisés e quando tem algum problema, algum atrito, alguma coisa que eles têm de resolver, eles vão até ele também para que ele possa julgar,
para que ele possa resolver as disputas legais uns com os outros e que declare, veja, a vontade do povo também, era que ele declarasse diante deles os estatutos e as suas leis. Então perceba que a busca do povo era por algo bom. Eles procuram a pessoa certa com o propósito correto. Isso nos ensina, então, irmãos, algo importante. Nós, como povo do Senhor, vocês, como membros da Igreja de Cristo, devem e podem contar com aqueles que são colocados diante de vocês ou sobre vocês como líderes, como servos, como pastores, como presbíteros da Igreja de Cristo. Moisés era um líder do povo e o povo estava consciente disso. E o povo, então, o buscava para, com o auxílio dele, com a orientação dele, com os conselhos dele, eles pudessem, então, entender qual era a vontade de Deus para a vida deles, em particular, para os dilemas, problemas, dificuldades, atritos, problemas particulares que eles tinham entre eles, entre uns com os outros, no meio da sua própria família, em meio à própria comunidade, em meio àqueles que estavam caminhando com eles como povo de Deus, no meio da Igreja de Cristo, no Antigo Testamento. E aqui então, irmãos, somos chamados nós. O povo de Deus, como falei, deve procurar aqueles que são colocados como guias. Veja, não estou dizendo que a procura deve ser feita por qualquer caso pequeno que possa ser resolvido. Nós veremos como isso pode ser resolvido por outros homens e também pode ser resolvido pelo próprio povo de Deus com a sabedoria bíblica. Contudo, há e deve existir a compreensão da parte dos membros de que podem contar com os líderes e que devem então buscar os líderes da igreja, pastor e presbíteros da igreja, com o intuito de entender a vontade do Senhor. Consultar, pastor, presbítero, o que é que o Senhor me orienta quanto a esse particular da minha vida? Quanto a essa questão difícil que eu estou pensando? Quanto a este pensamento meu acerca de uma decisão que eu estou para tomar com respeito ao trabalho, com respeito à minha vocação, com respeito ao casamento, a um relacionamento, com respeito aos estudos, com respeito a tudo, irmãos. Tudo aquilo que você entende ou se vê em dúvida ou com alguma dificuldade, você pode, eu diria, deve consultar aqueles a quem você está subordinado na igreja, como membro da igreja, a quem você deve consultar, perguntar e, inclusive, prestar contas. Então, a pergunta, ela deve existir. Não é que você vai viver em plena dependência daqueles que são colocados diante de você, mas é importante entender que você pode fazer isso e que deve contar conosco para consultar qual a vontade de Deus. Não se privem, não se fechem, não se isolem, não queiram resolver tudo e desprezar aqueles que o Senhor colocou para que sirvam a vocês como mestres e guias nessa sua caminhada. Não pensem que vai dar trabalho demais para o pastor. Veja, há gente que dá de fato trabalho demais para o pastor. Há pessoas por aí que, vamos exagerar aqui, mas é quase isso. Pastor, eu quero pintar minha casa. Eu não sei se eu pinto de azul ou de branco, pastor. O que é que o senhor me diz? Veja, não é para levar qualquer coisa simples que pode ser tratado assim. Mas há questões fundamentais que devem sim, o homem deve buscar, consultar a vontade do Senhor e pode então se valer disso consultando também o seu líder. Além de consultar a própria Escritura, além de consultar a verdade do Senhor, refletindo, meditando, extraindo da vontade da palavra de Deus o modo que ele deve então lidar com as suas questões,
mas também por meio de homens que, com base na palavra, haverão então de orientar nos casos particulares do povo. A busca, então, deve ser por entender a vontade do Senhor. Não entender ou fazer valer os meus próprios interesses particulares ou os interesses particulares daqueles que nos governam. É a palavra e a vontade de Deus que importa. E então, o intuito será ouvir e ser instruído à luz da lei, da palavra, da vontade expressa do nosso próprio Deus. E então, isso é algo fundamental. Então, essa busca do povo era boa. Era algo adequado. O povo poderia e deveria buscar saber a vontade do Senhor através do servo de Deus, através da sua própria palavra, através da sua lei, que esse servo de Deus administrava. Então, qual era então o papel do próprio Moisés? O que é que Moisés deveria fazer? Em primeiro lugar, no verso 16 e 15, nos ensinar a palavra. Então, enquanto o povo deve ou busca o que é bom, há aqui a responsabilidade da parte daqueles que governam, tanto do pastor como dos presbíteros. E qual é o nosso papel? O nosso papel é ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra do Senhor. Então, sobretudo, é uma responsabilidade daqueles que são chamados de presbíteros docentes, ou seja, o ministro do Evangelho. Ensinar, pregar a palavra, revelar diante de Deus a vontade do Senhor. E é isso que nós procuramos fazer em cultos públicos, em reuniões de oração, em escolas dominicais e também em questões particulares. Quando vamos ao encontro de alguém, nós devemos ir com o propósito de ensinar positivamente a vontade de Deus como expressa de modo completo e suficiente na sua própria palavra. Mas também é requerido de nós o nosso dever de discernirmos a vontade do Senhor à luz da palavra para tratar cada caso em particular dos membros da Igreja de Cristo. Então, aí é necessário, uma sabedoria do alto, aí é necessário, uma sabedoria da parte de Deus para que possamos discernir à luz da palavra, à luz da providência de Deus, à luz das aptidões, da condição, do contexto, da condição dos membros. À luz, então, de tudo isso, nós possamos, discernir qual é a vontade do Senhor, porque, como falei, a vontade do Senhor somente é que deve importar tanto para vocês como para mim e demais presbíteros e servos do Senhor para conduzir o povo de Deus nos caminhos de Deus. Mas Moisés, irmãos, estava fazendo isso sozinho. E o texto, vai nos mostrar algo. O verso 17 nos diz: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Jetro se dirige aqui diretamente a Moisés e o exorta. Ele vai exortar direto, irmãos. Ele não fica com muitos arrodeios, não. Ele vai até este homem, grande homem de Deus, líder do povo, e exorta, dizendo: não é bom o que fazes. E ele está dizendo que não é bom a instrução da lei? Não. Ele não está dizendo que a instrução da lei é ruim. Ele não está dizendo que o povo buscar a vontade do Senhor é ruim. Não. Ele não está se referindo ao trabalho específico de Moisés no ensino e discernimento da vontade do Senhor. Quando ele diz, não é bom o que fazes, ele está se referindo à forma. Ele está se referindo ao modo. Ele está se referindo ao trabalho pesado demais ou confiado a um homem somente. Não é bom o que fazes. Em outras palavras, ele estaria dizendo assim: o que você está fazendo, Moisés, é trágico, é destrutivo. Jetro nos indica o texto. Ele é grandemente enfático aqui na sua exortação ao próprio Moisés. Então, note, um recém-convertido instruindo um grande líder
do povo do Senhor. E aí, irmãos, há e deve existir, da parte dos homens da Igreja de Cristo, dos servos de Deus, o papel e a coragem de exortar alguém que está lidando com o povo de Deus de um modo que não é adequado, lidando com a demanda grande de coisas que precisam ser corrigidas. E então é necessário que os homens sábios do povo do Senhor estejam atentos e observando para ver se aquilo que está sendo feito, ainda que seja um trabalho bom, mas em razão do grande excesso e peso que isso pode ter sobre a pessoa que administra e cuida em particular e sobre o povo, se isso pode trazer algum tipo de prejuízo. E daí então a necessidade e a coragem de homens que possam exortar aquele que é o seu superior no que diz respeito ao governo da Igreja de Cristo. Jetro não era um oficial da igreja, mas ele aqui exorta Moisés. Não é bom o que você está fazendo. E como a Igreja de Cristo precisa de homens assim, que com sabedoria, com graça, com coragem, com conhecimento da causa e no nosso contexto, com conhecimento bíblico, teológico, confessional, eclesiológico, no que diz respeito ao modo em que as coisas devem caminhar no meio do povo do Senhor, como é necessário que esses homens se levantem para instruir aquele que pode estar se desviando do seu rumo. Jetro, com a sabedoria da parte de Deus e a coragem que vem de Deus, vai exortar o seu genro. E isso, então, é importante. E ele vai mostrar por que razão Moisés ele está fazendo algo que é destrutivo. Verso 18. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Então, Jetro diz, olha, tanto você, Moisés, como o povo que está diante de você vai sucumbir, vai cair, vão ficar mortos, exaustos, porque o trabalho é muito para você, você não dá conta, e o trabalho e o tempo em pé e a espera e o aguardar do povo é algo muito pesado também para eles. Então, ele diz, isto é muito pesado para ti, Moisés. Ele está preocupado aqui, Jetro, tanto com Moisés como com o povo. Vai ser difícil, não vai ser bom, não vai ser proveitoso, vai ser exaustivo para você. Tu só não o podes fazer. Então, perceba que ele está dizendo, olha, sozinho, nunca, jamais. Sozinho, nunca, jamais. Jetro de fora percebe isso. Não tem como as coisas caminharem assim. Um homem não dá conta de milhares de pessoas. Assim como um homem sozinho não dá conta do trabalho numa igreja local, sem outros homens para ajudá-lo no governo da igreja, no governo, no lidar com as causas particulares, graves e simples, no aconselhar, no orientar, no exortar, no ensinar. Há a necessidade, então, exposta pelo próprio Jetro aqui, de que Moisés corrigisse isso. Ele está preocupado com a saúde e o vigor de Moisés e preocupado com a sua igreja. Assim, irmãos, devemos estar todos nós. Devemos todos nós estar preocupados com o bem-estar daqueles que nos lideram e com a sua condição, o seu estado, e prontos para dizer, para o bem desses que governam, você não dará conta sozinho, você vai desfalecer, você vai sucumbir, você não vai suportar. E é necessário então também a preocupação e o zelo com o povo, porque nós teremos o interesse sincero de tentar fazer
com que um problema não possa surgir no meio do povo do Senhor em razão do grande excesso colocado sob as costas de um homem só. Ele não vai conseguir atender às necessidades e a igreja vai ficar desamparada. Quantos ficariam desamparados? Quantos ficaram desamparados? Porque certamente Moisés não daria conta. E quantos do povo do Senhor acabam ficando desamparados porque um homem somente assume o papel enquanto outros estão ali sem fazer absolutamente nada. E veja, isso pode acontecer em razão de alguém que domina e não quer contar com absolutamente ninguém. E em muitos contextos, em muitas igrejas, acontece de o pastor se envolver com tudo o que tem para fazer, porque os outros homens não estão nem um pouco dispostos a assumir a sua responsabilidade e a, junto com o pastor, governar a igreja. E aqui eu me refiro particularmente ao pastor e aos presbíteros da Igreja de Cristo. Mas toda a Igreja de Cristo pode se envolver também, não com o governo, mas em ajudando a tratar, orientar, a aconselhar, a diminuir as demandas que podem ser muito grandes, mas que podem ser minimizadas quando nós, com graça e sabedoria, atentamos para a necessidade dos outros e procuramos lidar com sabedoria bíblica, aconselhando, orientando, instruindo à luz da própria verdade. Mas a realidade é, nós não conseguimos. Precisamos, eu como pastor e todos os demais servos do Senhor, entender qual é o nosso limite. Nós precisamos entender até onde nós podemos suportar. Nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas próprias debilidades, para que não ultrapassemos aquilo que podemos suportar. Senão, o trabalho não será feito de modo eficiente, e então problemas podem vir, inclusive físicos, em razão da própria demanda. E somos muito inclinados a isso, irmãos. Quantos de nós, de fato, adoecemos em razão do nosso envolvimento integral e grande com toda a demanda da igreja? Não são poucos pastores que passam, de fato, por algum tipo de estafa, algum tipo de fadiga, algum tipo de problema físico em razão das demandas da igreja. Quando assumimos e procuramos fazer algo sozinho, sem contar com absolutamente ninguém. Então, irmãos, nós devemos entender isso e, na prática, muitas vezes nós entendemos que não tem como alguém fazer tudo. Nós carecemos do auxílio dos outros. Nós veremos que isso vai ser reparado aqui. Isso vai ser tratado. Agora veja, quando eu falo sobre não fazer tudo sozinho, eu tenho aplicado especialmente à igreja, mas você deve aplicar isso também à sua própria vida. Em particular, no seu trabalho, na sua gestão da sua empresa, nos seus negócios, nos cuidados com as coisas do seu lar, na administração da sua própria casa. Não pense que você é autossuficiente, não imagine que você consegue fazer tudo sozinho, sem precisar de outras pessoas. Conte com outras pessoas, conte com o auxílio daqueles que estão próximos a você, conte com o apoio da sua igreja, conte com o apoio dos seus irmãos em Cristo, para que você possa lidar de modo sábio e possa ter forças para conseguir lidar com as suas demandas. Contem com a igreja de Cristo, conte com os seus irmãos. Nós podemos, irmãos, ser muito tentados a querer assumir absolutamente tudo, porque nós não queremos mostrar nossas fraquezas, porque nós queremos ou pensamos que somos de fato poderosos e autossuficientes, porque nós somos pessoas que pensam que só nós conseguimos fazer, que só nós somos capazes, e isso é algo muito natural por causa do nosso pecado no nosso coração, e é muito fácil de surgir, sobretudo naqueles que estão em posição de liderança no meio do povo de Deus. E ainda que exista alguém sincero, que pode ser o caso de Moisés, sincero no cuidado com o povo do Senhor e se envolver com tudo, com o propósito sincero de servir, ainda assim, apesar da boa intenção, é algo que é prejudicial, tanto para a pessoa em particular,
como para a igreja, como parece ser o caso do próprio Moisés aqui. Então, uma pessoa não consegue resolver tudo. Então, o que acontece? Verso 19, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Então, olha, sabedoria de Jetro, sabedoria de Deus, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Jetro diz, olha, eu quero te orientar aqui. Eu quero te dar, Moisés, um conselho bem específico. E que Deus, Moisés, seja contigo nessa empreitada, nessa tarefa. O que é que você deve fazer, Moisés? Moisés, representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Isso Moisés já estava fazendo, não é? Moisés estava ali representando o povo perante Deus e levando as causas a Deus. Mas ele então reafirma aqui aquilo que é a atribuição do próprio Moisés. Ele deveria ser um representante do povo, indo até Deus em nome do próprio povo, fazendo aquilo como que representando toda a comunidade de Deus daqueles dias. Leva as causas desse povo ao próprio Senhor. Mas não somente isto, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, perceba, irmãos, o que vai surgir aqui. Ele vai nos mostrar, Jetro, que Moisés ele deve assumir um tipo de governo que é espiritual e representativo. É um governo espiritual e um governo representativo. É um governo espiritual porque lida com as coisas de Deus, lida com o contato e a comunhão com Deus, lida com a palavra, a vontade, a lei de Deus que deveria ser ensinada. E aqui então nós percebemos, irmãos, no Antigo Testamento, a amostra de que o governo da igreja, do povo do Senhor, é um governo não somente espiritual, baseado na verdade em Deus, e um governo representativo. Homens representam o povo diante de Deus. Homens representam o povo nas causas e coisas relacionadas à igreja. Homens representam o povo de Deus no governo da igreja de Cristo, que tem Cristo como o seu cabeça. Então esse governo representativo é o governo presbiteriano. O governo presbiteriano é representativos. Homens são escolhidos pelo povo para governar a igreja em nome de Cristo e sob a orientação do próprio Cristo. Então, o governo representativo, irmãos, ele é mostrado aqui. O próprio Senhor nos dá desde o Antigo Testamento. Um governo através de homens que devem, então, como nós veremos, ensinar a palavra e a vontade de Deus. O texto nos diz, não é? Ele deveria ensinar os estatutos e as leis para fazer com que o povo, então, pudesse seguir o caminho e entender o caminho que deveriam andar e a obra que eles deveriam fazer. Então perceba como isso é de responsabilidade daquele que lidera. E repito, sobretudo, no que diz respeito ao dever público do anúncio da palavra por parte dos ministros do Evangelho, mas, como nós veremos, são anciãos, homens que serão escolhidos, e ancião é, no Antigo Testamento, aquilo que o presbítero é no Novo Testamento. Ou seja, nós somos chamados a pastor e presbíteros a governar a igreja, representando a igreja em todas as suas questões. Em todas as suas questões. E somos chamados, em particular, à função do ministro da pregação. Devemos entender que há funções distintas. Nem tudo é assumir
tudo. Nem tudo o pastor faz porque ele quer assumir tudo. Há papéis na igreja que são de atribuição única e exclusiva do ministro do Evangelho, e isso não pode ser confundido com monopólio, com o querer assumir tudo, o querer fazer todas as coisas, mas há coisas que devem ser, como veremos, compartilhada com outros homens. E entre essas questões, nós veremos, está também o aconselhamento, a orientação prática. Mas, repito, o nosso dever, sobretudo, é ensinar a vontade do Senhor e declarar, de púlpito e em particular, a vontade do Senhor e o modo que o povo de Deus deve viver e como devem fazer determinadas coisas também. Então, são questões de orientações diretas, objetivas, práticas, claras para o povo. E isso, então, é o que devemos fazer. Eu não posso me furtar a deixar a pessoa ter sempre e simplesmente a liberdade de pegar o que é da palavra e então aplicar simplesmente a sua própria vida como se ela não necessitasse da orientação prática, objetiva e clara da parte daqueles que são chamados no ministério da palavra para essas orientações. Então, ainda que princípios sejam apresentados diante do povo do Senhor, a igreja não pode ser alimentada apenas por princípios. As aplicações são feitas baseadas no próprio princípio. O princípio é a base, é o meio do caminho, não o todo. E então nós, como ministros da palavra, e os presbíteros vão pegar o princípio e vai aplicar a cada caso em particular daqueles que estão sob os seus cuidados, orientando no aquilo que devem fazer, em como devem e podem fazer, em quando devem e podem fazer, de modo claro, envolvendo-se diretamente com o próprio povo de Deus. Moisés deveria fazer isso. E essa é uma responsabilidade que pesa sobre mim. É uma responsabilidade que pesa sobre os ministros do Evangelho. É uma responsabilidade que pesa sobre os presbíteros da Igreja de Cristo, que devem se envolver e devem ensinar e devem orientar, dando orientações práticas sobre como o povo de Deus deve viver. Aqui, então, está envolvido o papel de Moisés. E aqui vemos essa representatividade. E veja, essa representatividade da parte de Moisés e dos demais homens que nós veremos é algo bíblico, do Antigo ao Novo Testamento. Você pode olhar, por exemplo, que no Novo Testamento isso acontece. Olha o que diz Atos, capítulo 20, verso de número 17. Não é um homem somente que está governando, não é um homem que está simplesmente representando, mas há uma pluralidade de homens representando o povo. O texto nos diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, aqui no plural, mais de um homem chamado para isso. Olha aqui o que diz Tito. Tito, capítulo 1, versos 5 e 6, tratando também sobre aqueles que governam e lideram o povo do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido. Então ele vai começar a tratar logo depois sobre as qualificações desses homens. E ainda, 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 1, a palavra do Senhor nos diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, há um número significativo de homens. É uma administração na igreja feita não por um só, mas por uma pluralidade de homens que devem, junto ao pastor, ensinar a palavra e então devem aconselhar, devem visitar e, no caso do pastor, publicamente
proclamar o Evangelho e também fazer todos esses outros papéis que também são de sua própria atribuição, são também de sua responsabilidade. Ensinar a palavra, pregar a palavra, aconselhar baseados na palavra e visitar o povo do Senhor. Nós não podemos considerar uma coisa e desprezar a outra no que diz respeito a esse ensino que não é somente público, mas também particular, como ensina a palavra também no Novo Testamento. Eu não posso considerar que um ministro ele é mais adequado quando ele é alguém que está fechado no seu gabinete, dedicando-se ao estudo o dia inteiro, a semana inteira, preparando 2 sermões para expor diante do povo do Senhor, sem aconselhar, sem orientar, sem visitar o povo. Isso é uma deficiência. Eu não posso ser um teólogo somente e um pregador de púlpito. Um teólogo público não é um pastor. O ministério, então, não se limita à pregação pública, mas também o outro sentido oposto não é adequado. O envolver-se absolutamente com a igreja em todo tempo, aconselhando, visitando, orientando o tempo inteiro e negligenciando seu dever principal de proclamar o Evangelho. Ambas as coisas devem ter um equilíbrio e devem caminhar juntas. Após o púlpito, vem então a igreja. Após a pregação e junto à pregação, deve existir o pastoreio particular, aconselhamento, visitação. São 2 coisas indispensáveis para o ministério da palavra e que tantas vezes nós, como pastores e presbíteros, falhamos miseravelmente. Mas cabe a nós este papel. Ambos fazem parte do dever daqueles que governam o povo do Senhor. E são homens juntos. Então ele vai nos dizer aqui, olha, o governo ele é representativo. Há mais de um homem envolvido nisso. Verso 21, olha. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, olha só, o que é que ele deveria fazer? Ele deveria procurar dentre o povo homens capazes. Um comentarista vai dizer, a proposta de Jétro se baseava em 3 princípios vitais para a liderança espiritual. Em primeiro lugar, líderes espirituais precisam ser maduros. Israel precisava de homens capazes de dar conta da tarefa, por isso Jétro instruiu a Moisés a ser exigente. Procura homens capazes. Aqui a palavra procurar significa reconhecer ou discernir. Se quisesse líderes sábios para o povo, ele precisaria escolher com sabedoria. Então ele deveria procurar homens capazes. E ele então vai apresentar as qualificações. E as qualificações que ele citou não eram qualificações de natureza, irmãos, financeira, nem intelectual, nem de status, nada, mas eram qualificações morais, qualificações espirituais que esses homens deveriam então possuir. Procura dentre os homens, então eram homens, e procurar no meio do povo do Senhor, sem fazer tipo de seleção, porque é alguém grande, poderoso, que tem dinheiro ou não, não importa. Deve ser considerado qualificações morais, qualificações espirituais para essa tarefa. E ele então vai começar a mencionar algumas das qualificações. A lista não é exaustiva. Ele diz capazes, aí diz homens tementes a Deus. Como diz o comentarista, a primeira qualificação dizia respeito ao relacionamento do homem com Deus. Um bom ancião é um homem que teme a Deus, que o reverencia e procura honrá-lo em tudo o que faz. Esse tipo de homem tem um zelo santo pelo nome de Deus. Então, esse homem deveria ser um homem, um ancião, temente a Deus do meio do povo do Senhor.
ele precisava ser um homem de verdade. Ele precisava ser um homem que teme a Deus e precisava ser um homem temente a Deus para fazer tudo. Um homem que teme a Deus é um homem também que conhece o segredo de toda a sabedoria. E como nós lemos no Salmo de número 11 aqui, as Escrituras dizem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso de número 10. A outra qualificação dizia respeito ao seu relacionamento com outros. Um bom homem, um bom ancião é confiável, ele cumpre seus compromissos, ele é considerado por honestidade, caracterizado por honestidade e integridade, sobretudo, não é ganancioso nem busca o lucro pessoal, porque o texto nos diz que ele deve ser um homem de verdade que aborrece a avareza, o amor, a ambição por dinheiro. Então ele diz, sobretudo, não é ganancioso nem busca o lucro pessoal. A razão para isso é evidente. Quando o bom ancião de Israel trabalhava para resolver várias disputas, os partidos adversários tentavam convencê-lo e decidir a seu favor. Alguns tentavam lisonjeá-lo, outros recorriam até mesmo a subornos. Apenas um homem que odiava o lucro desonesto não permitiria que o curso da justiça fosse corrompido. Então, ele não poderia amar o lucro por causa disso. Não podemos amar o suborno. Como no salmo que nós cantamos, o Salmo 15b. O cidadão dos céus, ele não aceita suborno. Então aí a necessidade desses homens serem íntegros nessas questões, nesses papéis, nessa sua responsabilidade com a lida e o governo e a escolha e as qualificações desse povo também. Então, eram homens escolhidos com essas qualificações. Há lá essas qualificações e nós devemos entender que não foi Moisés sozinho quem escolhera homens para esse papel. Olha o que diz, irmãos, nos ajuda o texto em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 9, a palavra do Senhor nos diz assim: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, vos deu multiplicado, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidões como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? E então ele aconselha, tomai-vos, verso 13, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que ponha por vossos cabeças. Então, ele vai dizer que o povo deveria tomar, escolher homens sábios nas suas próprias tribos. Então, note que a escolha de homens para o governo da igreja não é feita por um homem só, mas a escolha ela é feita pela igreja de Cristo. O povo de Deus deve escolher. Como nós fazemos? Nós votamos, nós escolhemos aquele que haverá de nos representar na igreja e nos concílios. O governo, lembre-se, é representativo por homens, não um plural, uma pluralidade de homens que são escolhidos pelo povo do Senhor para governar o povo. Mas é necessário que na escolha desses homens exista critérios, qualificações são exigidas. E a palavra do Senhor, não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo, nos mostra essa realidade. Um texto muito conhecido é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, quando a palavra nos diz assim, do verso 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento.
e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou seja novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha ele bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Também há uma outra lista apresentada pelo próprio apóstolo Paulo em Tito capítulo 1, do verso 5º ao verso 9º. Então há qualificações. A lista não é exaustiva, mas é aquilo que deve ser encontrado naqueles que são chamados para governar o povo do Senhor. Então, quando houver de acontecer aqui, na providência do Senhor, eleição para presbíteros e pastor, bem como para diáconos, há também as qualificações para esses homens, nós devemos então atender e procurar atentar para as qualificações que precisam serem encontradas naqueles que são chamados para esta tarefa. Então, o governo é representativo, o governo é feito por mais de um homem. O governo, então, desses homens é um governo que é feito à luz da palavra, baseado na palavra, ensinando a palavra. Esses homens são escolhidos por Deus e pelos homens, pela congregação, pelo povo de Deus. E esses homens devem possuir qualificações importantes. Nem todo homem é chamado para este dever. E eles são chamados para alguma tarefa. Veja, eles são chamados para também trabalhar. O verso 22 nos diz, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti. A quem? Eles trarão as causas graves a Moisés. Mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Esses homens escolhidos pelo povo devem julgar as causas menores. Será assim mais fácil para ti, Moisés. E eles levarão a carga contigo. Então perceba que é um governo feito pelos homens, mais de um homem, presbítero, e é um governo compartilhado. Então não é um homem sozinho, não somos episcopais. Aqui há um governo que é feito por mais de um homem juntos, para que as cargas que são pesadas sejam aliviadas. E aliviadas entre o pastor e os presbíteros da igreja. Os anciãos, os presbíteros, são esses que são investidos de autoridade para governar a igreja de Cristo, não outros. E então o pastor vai contar com o auxílio dos presbíteros para atender às demandas da igreja, para que a carga seja aliviada, para que não fique pesado apenas sobre um homem só. E nós veremos, irmãos, que Moisés ele atende às palavras de seu sogro, ele fez tudo o que este lhe dissera. Ele atendeu às palavras do seu sogro porque eram palavras que certamente vieram da parte do próprio Deus. E por ser Moisés, irmãos, um homem humilde, um homem sábio, que escuta conselhos, como diz Provérbios, e um homem manso, irmãos, ele atende. E então Moisés ele vai escolher homens capazes de todo Israel. Ele vai constituir esses homens por cabeça sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Esses homens, então, escolhidos pelo povo, com o apoio e autorização e aval de Moisés, eles são instalados no seu dever, eles fazem o seu trabalho. O verso nos diz, verso 26, estes homens escolhidos julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles mesmos, filtrando ali. Não precisa tudo ser levado lá para Moisés. Vamos então conseguir filtrar muitas coisas, orientando, exortando, aconselhando, fazendo à luz da palavra com que as pessoas entendam o que devem fazer e o caminho que devem seguir e a obra que devem então praticar. Eles então executam o seu trabalho, trabalhando ali cada um na sua função. Haviam questões que eram particulares, que só podiam ser feitas pelo próprio Moisés. Então Jétro, depois de sua missão cumprida, se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Mas percebam, irmãos, há um governo aqui compartilhado, e então eles vão vai seguir fazendo ali, cada um fazendo
no seu papel, a sua própria função. Eles deveriam julgar este povo em todo o tempo, toda a causa grave levando a Moisés. E então, o texto nos diz um detalhe importante. Se isto fizeres, verso 23, se isto fizeres, e assim Deus tu mandar. É interessante. Se você fizer isso, Moisés, atender o conselho e seguir essas orientações. E ele então diz, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. O que é entendido aqui nessa palavra, assim Deus tu mandar, é que Jetro estava submetendo o seu conselho à vontade de Deus. Olha, Moisés, eu te disse isso, mas se o Senhor Deus confirmar isso, tu farás. Só se o Senhor confirmar isso é que você faz. Não é o conselho de Jetro cegamente atendido, mas o conselho de Jetro sendo atendido se aquilo for algo confirmado da parte de Deus. E assim então ele poderia assumir o governo de todo este povo ali, tornando, nos diz o texto, não é? Assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então isso vai gerar então bons frutos. Se o meu conselho for atendido, se ele estiver em conformidade com a vontade do Senhor. Moisés deveria se sujeitar antes à palavra do que ao conselho. Mas se o conselho está enraizado na palavra, quem é o verdadeiro conselheiro então? É o próprio Deus. O próprio Deus então usou Jetro para aconselhar, orientar no melhor caminho em que Moisés deveria tomar para governar o povo do Senhor. Ali então, irmãos, e aqui então nós vemos um governo compartilhado. Mas uma coisa é importante ser mencionado brevemente, irmãos. Ainda que o governo seja compartilhado, um governo feito na igreja, um governo de Cristo, que é feito por meio do ministro e dos presbíteros da igreja, ainda que seja um governo compartilhado de mais de um homem, há papéis que são distintos. Como mencionei há pouco, nós não podemos imaginar que muitas das coisas feitas pelo ministro são feitas por ele simplesmente porque ele quer assumir, então, absolutamente todas as coisas. Há coisas que os presbíteros podem fazer e há coisas que os presbíteros não podem fazer. Eles são chamados como presbíteros regentes para governar a igreja, para tomar decisões junto ao pastor, para, então, governar a igreja à luz da verdade, orientando, exortando, aconselhando, ensinando em particular aqueles que estão confiados ao seu governo, supervisionando a vida dos membros e como junto ao pastor, ali decidindo, disciplinando. Porque a disciplina, por exemplo, não é feita pelo pastor. Tem gente que diz assim, o pastor vai ter que disciplinar. Mas não é o pastor, é o conselho. É o pastor junto aos presbíteros que vão decidir e tratar sobre as causas, julgando, discernindo, condenando, reprovando, aprovando, encorajando. É algo que é compartilhado. Só que há questões que dizem respeito somente ao presbítero docente, que é o ministro da palavra. E entre tantas, irmãos, na adoração pública, como, por exemplo, o batismo, a ceia do Senhor e outras questões de governo e condução do povo do Senhor, que são atribuições e extensões do ofício profético ministerial do ministro da palavra, há questões, sobretudo, pensando especificamente também na palavra, somente o ministro da palavra é que proclama o evangelho. Então veja, o exercício do governo da igreja é compartilhado, mas nem tudo é compartilhado, porque nem todos podem assumir todos os papéis na igreja. Nem todos podem assumir tudo aquilo que diz respeito somente ao ministro do Evangelho. O governo é compartilhado, mas pregação da palavra, administração dos sacramentos, batismo e ceia, condução do povo do Senhor, na adoração e tantas outras coisas, irmãos, são funções que dizem respeito àqueles que são chamados para o ministério.
O governo é compartilhado por homens e devem, então, juntos fazer isto, assumindo seus papéis, a fim de aliviar as cargas de uns dos outros, para que o bem da igreja possa ser considerado, tratado, para que a igreja possa ficar em paz. Um bom governo da igreja é algo que, quando bem executado, vai fazer prosperar o evangelho e o avanço da igreja de Cristo. E vai trazer grande bênção para o povo do Senhor, prosperidade, alegria, paz, regozijo, e uma igreja verdadeiramente saudável será encontrada quando um governo é feito de modo adequado. Ninguém estará sofrendo com muito peso, nem os que governam, nem aqueles que são governados. Devemos então, irmãos, entender essa realidade. E aqueles que governam então a igreja de Cristo devem ser considerados por aqueles que são governados, irmãos, com graça. Veja, aqueles que são governados devem atentar com graça para aqueles que estão sobre eles governando. Veja só, como diz um comentarista, eu vou ler as palavras dele aqui, irmãos, para a gente concluir. Pensando sobre aqueles que estão sob o governo de homens escolhidos por Deus para governar o povo. Ele diz assim: seguidores devem seguir. Devemos buscar a instrução dos nossos pastores e a sabedoria dos nossos presbíteros. É a obrigação de cada membro da igreja honrar a Deus, submetendo-se à autoridade espiritual. Infelizmente, muitos cristãos são como os israelitas. Nós nos reservamos ao direito de reclamar se a nossa vontade não é feita. Às vezes, até nos voltamos contra a autoridade espiritual da igreja. Somos chamados para honrar o plano de Deus para o nosso cuidado espiritual, que Ele providenciou para o nosso próprio benefício. Observe o apelo ao interesse próprio no final do mandamento da Bíblia. Hebreus 13, verso 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando a Bíblia diz obedecei e sede submissos, é isso que ela quer dizer. A palavra grega traduzida como obedecer significa persuasão. Significa ter mente e coração abertos para aquilo que os nossos pastores e presbíteros ensinam e aconselham, para que aquilo que eles dizem nos convença. Submeter-se significa ceder. Nossa inclinação natural é resistir à autoridade, especialmente quando discordamos. Mas Deus nos chama para abrirmos mãos da nossa própria vontade, colocando-nos sob a direção dos nossos líderes espirituais. A Bíblia também nos ordena que devemos amá-los. No final de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo lança o seguinte apelo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 a 13. É difícil amar alguns pastores e presbíteros. Mesmo assim, temos a responsabilidade perante Deus de amá-los. A razão é seu trabalho. São servos de Deus. Por isso, nós os amamos e lhes obedecemos, não porque temos muita confiança neles, mas porque temos confiança plena em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja e, por isso, estamos dispostos a nos submeter ao seu plano para o seu governo. Somos chamados a obedecer, a nos submeter, a honrar, a amar, a confiar, entendendo que esses homens chamados para o governo da Igreja de Cristo, e algum dia, se o Senhor de Deus permitir, teremos aqui pastor, presbíteros governando a igreja,
local, igreja local organizada, que esses homens sejam honrados e que esses homens sejam amados, se eles procuram fazer a vontade do Senhor no meio do seu povo. Nós devemos entender que quando homens que temem a Deus governam a igreja à luz da verdade, é o próprio Senhor da igreja, Cristo Jesus, quem governa. Quem é o Senhor da igreja? É Cristo. Quem governa a igreja é Cristo, por meio daqueles a quem Ele confiou a autoridade para isso. E é então esta igreja que é governada adequadamente, é essa igreja que faz com que, é esse governo bíblico que faz com que a igreja seja sadia, gloriosa, bela. É isso que faz com que o reino avance. Quando o governo adequado é posto na igreja, o evangelho de Cristo ele também prospera no meio e fora da igreja de Cristo. Como, irmãos, é fundamental um governo bíblico, um governo segundo a Escritura, para o bem da igreja de Cristo em particular, para o bem daqueles que estão perdidos neste mundo e não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos dê a graça de sermos homens comprometidos com o Evangelho e com a Palavra, governando a igreja não como tiranos, não como déspotas, mas como servos abaixo e sob os cuidados daquele que é o fiel e sumo bom pastor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra e pela graça, ó Pai, que temos de poder ouvir a Tua palavra ser exposta. Ó Senhor, ajuda-nos a, como servos do Senhor, nós, sobretudo, que somos liderança da Tua igreja, pastor, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, a governarmos e lidarmos, ó Pai, com as Tuas coisas de modo reto, governando o Teu povo de um modo que honre o Teu nome, que seja bom para o povo, que redunde na glória do Senhor e no benefício de todos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que agimos de modo inadequado. Perdoa-nos por todas as vezes que fomos egoístas, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que procuramos tomar o poder absoluto. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós negligenciamos o papel e o auxílio dos outros. Ó Deus, ajuda-nos a governarmos segundo Cristo, imitando com graça, amor e verdade. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém.